João capítulo 19, verso 17. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. O cristianismo inteiro está nessa frase. Se você entender o significado do que é declarado nesse verso 17, você terá entendido o cristianismo. Mais uma vez, eu gostaria de chamá-lo para a leitura em dois níveis dessa passagem histórica. Há um nível que é o nível político, cultural, religioso, que fala do funcionamento das instituições políticas e religiosas dos dias de Cristo. Então, nós estamos aqui diante de um inocente que havia acabado de passar por 3 sessões de tortura, condenado sem direito de defesa, entregue pelo seu próprio povo para um império adversário de Israel. A pena capital foi prescrita pelas autoridades romanas a pedido dos pastores dos dias de Cristo, e aqui nós nos deparamos com um momento em que o Senhor Jesus começa a caminhar na direção do Calvário a fim de ser morto, e carregando uma cruz, carregando um madeiro. Então, aquilo com que nós nos deparamos nessa passagem é o que de mais extraordinário existe na fé cristã. Por um lado, nós estamos diante de um exemplo a ser seguido, de um modelo de vida a ser imitado. Porque em que consiste a ética cristã? A ética cristã consiste justamente nisso. Tomarmos a nossa cruz, oferecendo a nossa vida a Deus como um sacrifício, de modo que na nossa morte muitos sejam salvos. Então, nós estamos diante do principal vetor de todos os esforços da igreja no sentido de transformar o coração humano. A meta é espalharmos pelo mundo comunidades que reproduzam o amor sacrificial de Cristo. E como eu tenho 38 anos de vida cristã, eu posso te dizer que esse tomar a cruz é algo que só compreendemos naquelas ocasiões em que temos que abrir mão de algo que nos é muito precioso e que, contudo, representa uma exigência do amor. Algo que é incompatível com o nosso chamado de morrermos
em amor sacrificial, para a glória de Deus, pelo reino de Cristo e em favor daqueles que mantêm contato conosco, são influenciados por nós de modo direto ou indireto, e que, repito, na nossa morte vão encontrar a vida. É fato que você que está me ouvindo, e eu, estamos vivos porque houve muita morte, para que pudéssemos viver a vida que nós vivemos. Então nós estamos aqui porque profetas deram a vida por nós. Estamos aqui porque apóstolos deram a vida por nós. Estamos aqui porque missionários deram a vida por nós. Estamos aqui porque Cristo deu sua vida por nós. Contudo, essa passagem nos apresenta algo muito mais amplo do que o ponto de vista ético do cristianismo. O chamado para darmos a nossa vida pelo próximo. Essa passagem nos fala do que há de singular nessa morte. E que, nesse sentido, não pode ser reproduzido por você e por mim. Uma vez que a morte de Cristo é a morte do Cordeiro, do Filho de Deus, do único ser humano que passou por esse planeta e não prejudicou, em razão do ódio, da indiferença, a vida de ninguém. Então essa cena de Jesus carregando a cruz, se dirigindo para o Monte Calvário, é o que de mais glorioso existe na fé cristã. E é o fato histórico que empresta sentido à sua e à minha existência num mundo tão cruel e injusto como o nosso. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, porque a forma de matar pessoas acusadas da prática do crime que imputaram a Cristo era justamente essa. Era uma morte tão cruel, e é impressionante quando o tema é tortura, como que os seres humanos são pródigos em desenvolver técnicas de tortura, capazes, portanto, de levar a dor incalculável àquele que é objeto da maldade humana. Eu me lembro de uma vez, numa comunidade do Rio de Janeiro, de alguém me dizer que há torturas que são tão desumanas que a vítima pede para morrer. Aliás, essa é uma comparação que se faz entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa. É que em ambas as formas de colonização houve muita tortura,
houve muita violação de direito, houve muita morte. Com a diferença que, no caso da colonização inglesa, a morte era mais rápida. No primeiro século do Império Romano, era aplicada uma pena de morte que um homem, como Cícero, chegou a declarar que era indigna da vida de um cidadão romano. Que quem tivesse a cidadania romana não deveria passar por esse tipo de morte. Porque ela se tratava de pegar a vítima e colocar numa cruz, com as suas mãos e os seus pés amarrados no madeiro, ou fixados por pregos, e deixar a vítima ali, exposta ao calor, ao frio, à chuva, ao sol, à picada de insetos, à humilhação, nua, tetraplégica, morrendo em meio à agonia. Era alguma coisa que servia, assim, um teatro macabro, público, que visava chamar a atenção de cada cidadão para o que lhe aguardava caso não se sujeitasse às leis de Roma. E o crime que foi imputado a Cristo prescrevia esse tipo de sanção penal. Cristo foi acusado de sedição, de tentativa de desestabilizar o domínio do Império Romano no território da Palestina. E aqui, portanto, ele é encontrado carregando a sua cruz. Que Deus nos ajude, portanto, a olharmos para esse verso 17, a buscarmos imitar Cristo, reproduzir sua vida, que consiste em amor sacrificial. Que Deus também nos ajude a combater qualquer espécie de legislação que legitime a prática daquilo que leva seres humanos ao suplício. Que nós não estejamos envolvidos em projetos de destruição e morte. Que olhemos para essa cena que retrata o mundo que matou Cristo e que possamos dizer: eu não quero ter parte com isso. Eu não quero ser cúmplice. Agora, que acima de tudo nos lembremos do imenso amor de Deus por nós. Pois o que nós estamos vendo aqui é Deus expressando da forma mais eloquente a paixão que Ele tem pela sua vida e pela minha vida. Aqui está o seu Filho, deliberadamente, carregando a cruz para morrer pelos nossos pecados. E o texto diz, então, que Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, que significa, na verdade, caveira. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, Jesus é tratado como um bandido, morre do lado de dois homens acusados da prática de crime análogo
ao que havia sido imputado a Cristo. E nessa decisão de colocar Cristo ao lado de dois malfeitores, fica evidente a intenção de convencer a todos que ele era mais um entre outros, que fazem parte daquela espécie de ser humano que deve ser extirpada da face da terra. Então, ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Por algum motivo, João não menciona o comportamento desses dois homens na cruz. Nós sabemos que, à luz dos demais evangelhos, que esses homens, eles manifestaram seu pensamento no momento da crucificação. Houve deboche, contudo, na vida de um deles, uma extraordinária manifestação de arrependimento, que levou Cristo a dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acolho o seu arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós estamos aqui por causa das nossas iniquidades. Interessante o que ele diz. Eles estão nos acusando de algo que nós praticamos. Mas esse, o carpinteiro de Nazaré, nenhum mal fez. E aí então a súplica: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí o Senhor Jesus vira-se para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir de agora, sinta-se objeto do mais profundo amor gracioso, que não vai poupá-lo da morte por crucificação, mas que vai usar a sentença dos homens para que você tome posse da vida eterna. Palavra de esperança para todos aqueles que, quando fazem uma análise retrospectiva de suas vidas, se desesperam por julgarem que não há mais esperança, em razão da quantidade de pecados praticados e da exiguidade de tempo a ser usado para, através da prática do bem, compensar o mal que foi feito. O que a Bíblia nos ensina é que esse perdão, ele é perfeito. Esse perdão, ele pode ser alcançado por nós no momento derradeiro das nossas vidas. Que esse perdão faz com que Deus ofereça a você e a mim uma memória sem registro. Eu me lembro da experiência vivida com meu querido pai nos últimos dias de sua vida. Meu pai foi policial no período do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro era a capital do país. E desde os anos 50, meu pai trabalhou como policial, atravessou então toda a década de 50, década de 60, e terminou os seus dias trabalhando na Polícia Federal. Mas parte da vida do meu pai foi dedicada ao trabalho de segurança de presidentes da República. Ele foi segurança do Costa e Silva, do Castelo Branco, foi segurança do Médici, foi segurança do Geisel e de um filho do presidente João Batista Figueiredo. E meu pai recebeu uma menção honrosa
pelos serviços prestados nos anos 50, 51, ao combate ao comunismo no nosso país. Ele nunca contou para nós como foi sua vida naquele período. Ele se recusava a mencionar tudo que viveu, tudo que testemunhou. Lembro-me de algumas ocasiões, sem entrar em detalhes, dele dizer: jamais sairá da minha memória o que eu vi nos quartéis do Brasil. Eu me lembro dele falar em Pau de Arara, das torturas que ele testemunhou. E que esperamos, nas quais ele não tenha participado. Ele conheceu por dentro o regime. E muito antes do golpe de 64. No final da vida, moído por doenças das mais diferentes naturezas, ele contraiu mal de Parkinson, fez um câncer de próstata, tinha problemas cardíacos. E em meio a todo esse tormento, usado pela providência divina para aproximá-lo do seu Criador, eu me lembro de uma vez o ter apanhado numa casa de repouso e o levado para um lugar em Niterói chamado Praia de Adão e Eva, na boca da Baía de Guanabara. Eu parava o carro, eu botava as músicas americanas, das orquestras que ele gostava de ouvir. Às vezes eu virava o rosto para ele não me ver chorando, porque eu via aquele policial forte, que andava num carro importado, conversível, pelas ruas do Rio de Janeiro, morador de Copacabana, na época da Belle Époque, do bairro mais famoso da Zona Sul da nossa cidade. E num dos meus últimos encontros com ele, eu perguntei: meu pai, se o Senhor tiver que entrar no reino dos céus, será pelos seus méritos ou pela misericórdia de Deus? Ao que ele virou-se para mim e respondeu: pela misericórdia de Deus. E eu falei: por quê, meu pai? Porque eu sou pecador. Quando ele foi enterrado no cemitério São João Batista, eu tive a companhia, como em todos os meus momentos de luta, pude obter ajuda do pastor Vanderlei, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, meu amigo de muitos anos, uma amizade de quase 40 anos. E quando ele fez oração da despedida e chamou na súplica o meu pai de servo de Deus, eu enterrei com a esperança de reencontrá-lo após a morte no reino vindouro. Por qual motivo? Por causa dessa passagem do Deus que acolhe o nosso arrependimento, que não espera que paguemos pela nossa dívida, uma vez que a mesma é impagável, que oferece perdão perfeito, eterno, e que faz, portanto, com que morramos podendo dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo
e os meus olhos, e não outros, o verão. Pela graça divina, nós acreditamos nesse Deus de amor. Vale a pena acrescentar também um ponto. Eu tive uma relação com ele, com meu querido pai, que houve de tudo. Amor e muitos conflitos. Ele uma vez me ameaçou de me matar. Só que veio a conversão, um dilúvio de amor entrou no meu coração pela vida, pelo próximo e por ele. E aí então visitava a casa dele, assistia, ainda agora estava me lembrando disso, assistia a televisão de mãos dadas com ele. Colocava a minha cabeça no seu ombro, o beijava, o abraçava. Comemorávamos juntos as vitórias do Botafogo. Me lembro de 89, quando o Botafogo quebrou o jejum de 21 anos. Eu entrei na casa dele para celebrar com ele o tão sonhado campeonato. Aí um dia estava com ele na praia e fiz as perguntas do catecismo. Meu pai, o senhor crê que o mundo tem um Criador? Que o Criador nos fez a nossa imagem e semelhança? E ele, sim, sim. E que o Criador enviou o seu único Filho para a nossa redenção? Ele falou, eu creio. E que ele morreu pelo Senhor, eu creio. Eu falei, então o senhor precisa ser batizado. O senhor precisa confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo. Ao que, então, ele anuiu, apesar de vir do catolicismo do interior de Minas Gerais, muito arraigado, mas, contudo, um catolicismo que nunca foi praticado. Ele ia à missa todos os domingos, mas não vivia o cristianismo. Ele precisava de salvação. E aí, então, me virei para ele e disse, meu pai, sendo assim, o senhor precisa escolher qual pastor da igreja o senhor gostaria que eu batizasse. Porque na igreja Betânia, onde eu havia me convertido, havia vários pastores. Eu falei, o senhor pode escolher o pastor Theo, o reverendo Antônio Elisa. Eu fui dando os nomes dos pastores. Ao que ele virou-se para mim e disse, eu quero ser batizado por você. Eu não era pastor. Pela infinita bondade de Deus, em janeiro de 1992, eu fui ordenado ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O meu primeiro ato pastoral foi batizar o meu próprio pai. Então, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor pela mensagem da cruz, por essa mensagem que pacifica o ser, que comunica perdão, que sela o amor de Deus no nosso coração, que nos faz nos reconciliarmos com pessoas que nos são caras, mas que foram feridas por nós, ou que nos feriram. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, por termos acesso à verdade tão encantadora. Não há nada mais lindo nesse planeta do que essa história do Deus que enviou o seu único filho para morrer por você e por mim. Ele parou na cruz para que nós não tivéssemos que morrer pelos nossos pecados. E aqui está o texto, portanto, dizendo que ali o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Jesus do norte do país, da insignificante Nazaré. Não é o Jesus de Jerusalém, ou Jesus de Atenas, ou Jesus de Roma. É o Jesus de Nazaré. Contudo, o Rei dos Judeus. E foi escrito, portanto, o texto diz que colocou também um título e o colocou no alto da cruz, que estava escrito, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não há mínima dúvida que Pilatos não acreditava nisso.
não há mínima dúvida que ele odiava a liderança religiosa judaica. Ele sabia que o haviam envolvido num jogo sujo, que esperavam que ele fizesse, que ele autorizasse que fosse feito o que as autoridades religiosas judaicas não podiam fazer. Ele sabia da inocência de Cristo. Ele tinha dúvidas com relação à origem de Cristo. Passou pela sua cabeça a possibilidade de Cristo ser alguém especial para o Criador. Pilatos era uma pessoa muito supersticiosa. Ele temia sofrer as consequências de qualquer injustiça praticada contra Cristo. Sua mulher havia recebido um sonho, por meio do qual foi alertada para que comunicasse a Pilatos que não praticasse injustiça com a vida de Cristo. Contudo, Pilatos resistiu à voz da sua consciência, permitiu que um princípio presente no mundo político determinasse a sua decisão. Que princípio é esse? Mais importante do que a voz da minha consciência é a perpetuação do poder. E foi a decisão que ele tomou. O texto diz, então, que para provocar os judeus, ele determinou que fosse escrito no alto da cruz, acima da cabeça de Cristo, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Portanto, sem que seu coração estivesse envolvido com a verdade, ele decretou que fosse fixado na cruz a maior de todas as verdades. Que Jesus Cristo nasceu, literalmente, nesse mundo, na cidade de Belém, foi criado na cidade de Nazaré, é um personagem da história, e que veio para ser rei, rei do seu povo, rei dos judeus, rei de todos aqueles que se reconciliaram com o Pai, através da vida de Cristo, e que por isso agora fazem parte dessa comunidade internacional chamada de Israel de Deus. Então, verso 20 declara, muitos judeus leram este título, porque ficava na porta de entrada de Jerusalém, o Monte Calvário. Ficava do lado de fora de Jerusalém, e quem entrasse em Jerusalém se deparava com com o cenário da crucificação. Então, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, muito interessante observar isso, escrito em hebraico, que era a língua da Palestina, em latim, que era a língua usada pelos soldados romanos, e em grego, que era a língua da cultura, a língua usada na parte oriental do império. E há muito comentário sobre o fato dessa frase aparecer em hebraico, em latim e grego. Agora, certamente, uma afirmação que pode ser feita acima de qualquer dúvida é que essa grande verdade foi declarada nesses 3 idiomas, porque Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e que veio para esse mundo para salvar homens e mulheres de todas as línguas, tribos, povos e nações, e que quer exercer o seu senhorio sobre a vida do seu povo, que quer exercer o seu senhorio sobre as instituições políticas, que quer exercer o seu domínio sobre a cultura, que quer, portanto, que os valores do seu reino penetrem nessas instituições, de modo que vivamos uma vida que esteja, em alguma medida, acima
da vida para a qual o pecado nos remete. O egoísmo que rege as nossas vidas. Os principais sacerdotes, já vou concluir, os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, porque aquilo era muito humilhante. Você vê uma figura totalmente desconjuntada, cheia de hematomas no corpo, com sangue escorrendo pela sua pele. E aquela frase, rei dos judeus, é como se Pilatos dizendo: olha o rei de vocês. Compare esse rei de vocês com o nosso rei, que está em Roma, César. Não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Quem manda no pedaço, em outras palavras, usando o português popular, quem manda nisso aqui sou eu. E assim, então, inconscientemente, foi guiado pela providência divina para declarar ao mundo, em hebraico, latim e grego, que Jesus é personagem da história, que os seus atos foram levados a cabo no tempo e no espaço, e que ele é o rei dos judeus, e que nós, portanto, somos chamados por ele a com júbilo nos submetermos à sua soberana vontade, a fim de gozarmos do privilégio de vivermos como filhos e filhas do Criador. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.